E aí galera, aqui é o Kevin do Tsukidesu e nesse vídeo eu quero falar sobre nostalgia, sobre animes antigos. Eu quero falar sobre o primeiro anime que eu assisti e quais foram os outros que eu comecei a assistir antes de entrar nesse mundo dos animes. Eu também queria saber a opinião de você, então eu já vou deixar aqui um incentivo para você deixar nos comentários quais os primeiros animes que você assistiu, qual aquele anime que te mandou pro mundo dos animes e coisas do tipo. Então vamos lá, vamos falar sobre os animes antigos que eu assisti. Então, eu não sou como a maioria das pessoas que cresceu assistindo Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, ou nem mesmo Digimon Adventure. Eu não assisti Digimon Adventure na minha infância. Então, eu sou uma pessoa que entrou no mundo dos animes de uma maneira diferente. Era lá por volta de 2005, por aí. Eu comprei uma revista de anime, que eu não sabia nem o que era, e tinha lá Love Hina. Aí eu fiquei curioso e de alguma forma eu assisti aquele anime que eu não lembro mais, e eu considero ele o primeiro anime que eu assisti por completo, que me mandou pro mundo dos animes. E naquela época, quando eu assisti o Love Hina, na minha cabeça criou uma memória, eu não sei se é uma memória falsa, uma memória verdadeira, de que eu já tinha assistido aquele anime. E realmente eu acho que eu devo ter assistido ele no Cartoon Network, quando passava por volta das 2 horas da tarde, junto com Sakura Card Captors. Então eu lembro de ter assistido aquele anime. E eu também lembro de ter assistido cenas do Sakura Card Captors, mas eu também não lembro do anime em questão. Então, basicamente, esse foi o primeiro anime que eu assisti. Mas na época eu não sabia bem o que era um anime ou coisa do tipo, mas foi a primeira vez que eu fui apresentado ao mundo, ao Japão tradicional, a um onsen, a uma pousada, a um harem, a protagonistas com personalidades tipo yandere, tsundere e coisas do tipo. Então foi o primeiro anime que me mandou pra esse mundo. E era um anime, e Love Hina é um anime muito bom, que pra quem não conhece, é do protagonista Kentaro, que ele reprovou 3 vezes no vestibular e vai morar na pensão da avó, só que lá só tem mulheres. Então, basicamente, ele fica lá num harém, onde tem várias protagonistas. É um anime leve de comédia, não tem nada indecente. É um anime muito divertido, eu recomendo bastante para quem nunca assistiu Love Hina. Apesar de ser antigo, ele vale muito a pena. E depois de Love Hina, eu acho que o segundo anime que eu assisti, sabendo que era anime, ainda dublado, porque eu só fui assistir animes legendados depois de Fullmetal Alchemist. Então, o segundo anime que eu assisti sabendo que era um anime era Get Backers. Get Backers é um anime que eu gostei bastante também na época, tanto que eu montei um site chamado Backers. Eles eram tipo um tipo de pessoas que realizavam algum serviço lá e tinha que lutar com umas pessoas lá, eles tinham os poderes, era muito legal. Eu não lembro muito bem da sinopse, eu lembro muito bem das músicas de abertura, que são muito boas, e de algumas cenas lá que eu também acho muito legal. E eu recomendo também você dar uma olhada em Get Backers, um anime bem tradicional, que tem um fusquinha lá, que também criou na minha cabeça a ideia de que eu já assisti aquele anime em algum lugar antes. E esse anime eu lembro de ter assistido ele no Animax, se eu não me engano. E depois desse, tem outro anime que eu acho que também muitos não assistiram, que também é muito bom, tem até 50 episódios, esse me marcou bastante na época, eu fiquei muito viciado, e foi nesse anime que eu cantei uma das primeiras músicas em japonês, que eu gravei na minha cabeça uma música em japonês, que o anime é Ashita no Naja. É um anime shoujo, foi o meu primeiro anime shoujo que eu assisti, e é de uma garota que ela vive no orfanato e descobre que a mãe dela, ela tá viva, e então ela sai numa aventura junto com uma companhia de circo atrás da mãe dela. E é uma história muito interessante, porque ela que é meio da realeza e tem pessoas tentando impedir ela de encontrar a mãe dela. Então, é um anime que se passa na Europa, na Áustria, inclusive na cidade principal de Viena, que é um dos pontos centrais do anime. Então, é um anime muito interessante, me ajudou a conhecer um pouco do mundo, e foi um anime que eu achei muito legal. E era dublado e passava no Boomerang. E além desse anime, eu acho que depois desses 3 animes que marcou muito a minha infância, viu? Não tem nenhum Digimon aí, não tem nenhum Pokémon, não tem nenhum Dragon Ball, porque na época eu não assistia esses animes, eu tinha Cartoon Network, eu tinha televisão a cabo e também minha mãe era muito seletiva com as coisas que eu assistia, então eu não tive tantos animes para assistir naquela época. Então, depois desses, o primeiro anime shounen de ação top que eu assisti foi Fullmetal Alchemist. Então, primeiro eu assisti a primeira versão, a versão antiga, e depois eu assisti
Fullmetal Alchemist Brotherhood legendado. Foi o primeiro anime legendado que eu assisti. Eu não tinha o costume de assistir animes legendados, então foi um pouco difícil no começo, mas depois que você pega o costume, você já sabe, né? Então, depois de Fullmetal Alchemist Brotherhood, foi um monte de animes que eu nem consigo mais contar, né? Eu acho que depois de Fullmetal Alchemist Brotherhood, eu comecei a assistir Death Note, dublado. Muito bom também. Eu assisti numa tela minúscula, eu lembro de ter assistido realmente todos os episódios. E depois tem os animes adicionais que a gente assistiu, tipo Toradora, Zero no Tsukaima, Code Geass. E também um dos animes favoritos que depois eu fui apresentado, que foi Hunter vs Hunter. Só que eu já assisti a versão de 2011, eu não assisti a versão antiga de 1999, eu não sei se é esse o ano certo, né? Mas eu não assisti a versão antiga, então Hunter vs Hunter poderia ter sido um anime que marcou minha infância, porque ele é um anime antigo. Eu lembro que na época que eu tava fissurado e viciado em Fullmetal Alchemist, num curso de informática que eu fazia, tinha um carinha lá que tava falando de Hunter vs Hunter. E eu nem dei bola na época, eu pedi um anime e tanto naquela época. Queria até encontrar ele de novo pra falar que eu viciei no Hunter vs Hunter, só que na versão 2011, né? Que é um dos meus animes favoritos, tá no meu top 10. Então, basicamente foi esses animes que marcaram a minha infância, né? E foram os primeiros animes que eu assisti na minha vida. Love Hina, Get Backers, Ashita no Nadia, ou Nadia do Amanhã em português, né? E o Metal Alchemist, que foi aquele que me deu o pontapé pro mundo dos animes legendados. E então, quais são os animes que marcaram a sua infância? Será que foi simplesmente um Dragon Ball? Ou então um Digimon? Ou foi algum anime mais obscuro, tipo Evangelion? Então, deixe aí nos comentários que eu quero saber como você foi apresentado ao mundo dos animes. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aí os comentários, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.